governo pode recorrer nessa semana ao STF contra a decisão do Congresso que derrubou o decreto que aumentava o IOF. A ação deve ser apresentada hoje ao presidente Lula pela Advocacia Geral da União, depois da derrota histórica na quarta-feira da semana passada, a derrota do Palácio do Planalto, né? A perda de arrecadação é estimada em 10 bilhões de reais. Uma segunda-feira daquela, João Pedro Melo. Bom dia para você, falando ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma segunda-feira dura aqui na capital do país, porque a Advocacia Geral da União está trabalhando para entregar ao presidente Lula ainda hoje essa minuta, né, que pode ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal sobre o IOF. Qual que é a ideia? Contestar exatamente a decisão do Congresso que derrubou a alta desse imposto. A decisão final vai ser do presidente Lula, que pode entrar com uma ação ou deixar essa tarefa para o PSOL, que já protocolou um processo nesse mesmo sentido na sexta-feira. No Planalto, entendimento é de que o Legislativo não tem o poder de derrubar um decreto presidencial e os ministros estão alinhados e acreditam que o governo precisa recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, os articuladores da base entendem que é preciso deixar claro que houve e que eles estão chamando esse esquema de traição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou pela internet tarde da noite que colocaria essa proposta em votação, a gente lembra disso, para aliados do governo. Isso dificultou a reação e uma derrubada desse decreto. A oposição e integrantes do Centrão rebateram as críticas, dizendo que se trata de um choro de perdedor e que, com ou sem aviso, o Congresso não aceitaria o aumento de impostos. O Planalto está esperando vencer no Supremo, mas enquanto o STF não decide, a equipe econômica busca formas de tapar um buraco de 12 bilhões de reais no orçamento. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem repetido que pode ser necessário cortar despesas. E entre os alvos a gente tem vários pontos, mas o principal são as emendas parlamentares, que são usadas para obras, atividades nos redutos eleitorais de deputados e senadores. Outra tentativa para aumentar a arrecadação já está no Congresso. Uma medida provisória que prevê o aumento de impostos sobre aplicações financeiras. Seriam a LCA, letra de crédito do agronegócio, e a LCI, letra de crédito de imobiliários, né? Além disso, eleva também a tributação sobre as chamadas bets, apostas esportivas, só que a maioria das mudanças só passa a valer no ano que vem. E o Ministério da Fazenda, claro, tem muita pressa. Depois da derrota com o IOF, a base aliada avalia que não há clima político para aprovar essa medida provisória e a expectativa é de que o Lula se reúna ainda nessa semana com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Essa é uma semana difícil para que isso aconteça, vou ser muito sincero, a gente vai entender daqui a pouquinho, mas a tentativa é de aliviar as tensões entre os poderes e recuperar o apoio no Congresso. Pois é, o JP já vai falar desse calendário, mas antes a gente segue no assunto desse imbróglio entre o Executivo e o Legislativo. Para o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, isso se deve ao mau desempenho de Fernando Haddad. Entrevistado no Canal Livre da Band, o economista afirmou que o ministro da Fazenda não consegue se antecipar às decisões tomadas pelo Congresso. Segundo ele, falta a Fernando Haddad sensibilidade para fazer a ponte entre o Congresso e o presidente Lula. Ele deve estar numa outra profissão, menos aquela de gestor público e de cumprir a finalidade principal de um Ministério da Fazenda de um país cujo governo é cronicamente gastador, que é dizer não, é ser um grande controlador e inclusive um orientador daquilo que são as pautas enviadas ao Congresso. E ele está sempre, como a gente costuma dizer, atrás da curva. Ele está sempre atrasado em relação àquilo que o Congresso está pensando. Para o ex-presidente do BNDES, a confusão aconteceu porque o Executivo quer arrecadar mais para compensar o excesso de gastos. Na opinião de Paulo Rabelo de Castro, é preciso economizar nos três poderes, o que significa também diminuir despesas com emendas parlamentares. A despesa pública continua crescendo o dobro da velocidade do PIB brasileiro. A gente tem que botar na cabeça todo mundo. Reduzir a velocidade do crescimento. Do crescimento. Isso. É proibido falar em corte de despesa, porque isso já aliviaria muito o discurso. A gente fala assim, que onde você cortaria? Em lugar nenhum. Eu quero saber onde eu vou restringir o aumento. Isso. Nesse momento, você pode colocar o quê? Um deflator nessa taxa de crescimento. Paulo Rabelo de Castro ainda chamou a atenção para os efeitos danosos dos juros a 15% ao ano com o pretexto de se combater a inflação.
Esse remédio atua, então, sobre que parte da economia? Pedaço da sociedade que é o pedaço que produz. O pedaço produtivo, famílias e empresas. Então, as famílias e empresas, vamos supor que a relevância desse setor governo, por exemplo, Brasília é sensível à taxa de juros? Zero. Imagina. Pelo contrário, é capaz os restaurantes estarem mais cheios, com a taxa de juros mais elevada. Fazemos parte desse clube seleto de pessoas que se enriquecem com a desgraça nacional. Hoje, mais tarde, tem reprise deste Canal Livre aqui na Band News FM, logo depois do Jornal da Noite.